Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Nossa última aula da semana, né? Sobre os contos, nós estamos fechando hoje o gênero conto, né? Vocês estudaram no primeiro trimestre o gênero romance, agora estudamos o gênero conto e escolhemos para ilustrar o gênero conto, os contos machadianos, não é isso? Na aula de ontem, nós trabalhamos com o enfermeiro e com a cartomante. É muito importante que vocês leiam esses dois contos, não só porque eles são geniais, super legais e despertam, né, reflexões bem interessantes, não só por isso, mas porque também estarão aí nas avaliações que vocês vão fazer de língua portuguesa, tá? Da mesma forma, é muito importante que vocês leiam Alienista e fiquem de olho que vocês fiquem fazendo associações, né? No primeiro trimestre, vocês leram Úrsula e escreveram uma resenha. Nós trabalhamos com o gênero resenha, não foi isso? Nós começamos o primeiro trimestre, trabalhando com o gênero resenha, e vocês leram Úrsula. Nós conversamos sobre Úrsula aqui, né, numa aula super longa que eu dei, detalhando aí as personagens para que vocês pudessem fazer as relações entre o romantismo, as personagens escravizadas, né, e as questões raciais, em que o romance da Firmina é tão inovador, né, em humanizar as pessoas escravizadas e em tratar das questões acerca da mulher, mesmo sendo um romance romântico, né? Que tanto idealiza a mulher, né? Bom, agora nós estamos trabalhando com conto. Eu indiquei algumas leituras para vocês, né? Estão lá no bloco 7. E vocês fiquem atentos ao gênero que vocês estão trabalhando aí nas aulas de redação, né? Com que gênero vocês estão trabalhando? De que forma a gente pode abordar esse gênero a partir da leitura de O Alienista, por exemplo, tá? O que poderia ser aproveitado de discussão, né, tanto para a prova de língua portuguesa como para a prova de redação. Pensem sobre isso, tá bom? Bom, vamos começar, então. Essa é a aula 30, né? E nós vamos iniciar a aula com o início do conto O Alienista, tá certo? Vamos lá? Nós vamos começar a aula, então, com bem o início do conto Alienista, tá certo? Os primeiros parágrafos, o Alienista, ele é um conto, mas muita gente acha que ele não é um conto, muita gente questiona se ele é um conto ou se ele é uma novela, né? Essa dúvida, ela diz respeito à extensão de O Alienista, né? Porque O Alienista, de todos esses contos que nós indicamos aqui no bloco 7, ele é o maior, né? Ele tem um número bem maior de páginas do que os outros contos, né? Então, há alguns críticos que discutem, né, que o Alienista não é um conto. Vamos conversar sobre isso. Qual é a justificativa de quem acredita que o Alienista seja uma novela? É a extensão, na verdade, tá? É o fato de haver um número maior de
de personagens e um número maior de páginas mesmo para o desenrolar desse enredo. Mas vamos analisar as outras características? Bom, uma coisa que, antes mesmo de analisar as características, uma coisa que é fundamental é que o próprio Machado de Assis chamava essa obra de conto, né? E isso já é algo a se considerar. Se o próprio Machado de Assis, que é o autor, nomeia, né? Nomeia essa obra como um conto, né? A gente já começa a pensar aí nisso. A outra questão, mais ligada à técnica e não simplesmente a nomenclaturas, tá, gente? É que só tem um conflito, o alienista só tem um conflito. E lembram-se que nós falamos repetidamente aqui nas aulas de conto que uma característica muito importante é o fato de a narrativa girar em torno de um conflito, tá? Aqui a gente tem um conflito em torno de Simão Bacamarte, tá? Da personagem Simão Bacamarte. Então, isso já é uma característica fundamental, tá bom? Além disso, o que não caracterizaria essa narrativa como uma novela, né? Que características de novela não aparecem aí, né? Por exemplo, a multiplicidade de células dramáticas. Nas novelas, nós temos uma multiplicidade de células dramáticas. E isso não é o caso aqui, tá? A gente não tem essas tantas células aqui em O Alienista, tá? Uma outra característica é a superficialidade das personagens. Tá? Aliás, essa é uma característica que não diz respeito às obras de Machado de Assis, sobretudo essas obras, né, tanto contos quanto romances, da fase realista. Tá? As personagens são personagens que vão ser analisadas psicologicamente, né? Aliás, esse é o ponto, digamos que é um ponto extremamente importante, extremamente relevante em todo o estilo machadiano, né? Esse olhar para o interior, né? Esse olhar para dentro, né? E ele faz isso, claro que não com todas as personagens, mas as personagens, de uma forma geral, elas são analisadas para dentro, tá? Claro que as descrições para fora, elas vão compondo, como eu já disse a vocês em outras aulas, né? Vão compondo essa alma exterior, me utilizando da própria linguagem de um narrador, de um espelho, que é um conto também muito legal e muito importante de Machado de Assis, tá? Em O Espelho, ele fala sobre a alma interior e a alma exterior, certo? E a descrição dessa tal alma exterior, como eu estava dizendo, ela, na verdade, ela vai apresentar um comportamento, uma postura, um olhar, mas desvendando ou desvelando ou descobrindo um determinado caráter, né? Que o humano tenta esconder, mas que é revelado aqui nessas análises machadianas, tá? Como lá em A Causa Secreta, né? Tem uma causa secreta escondida, né? Tem uma causa que é secreta àquela personagem que está ali ao lado dos enfermos, sempre cuidando, sempre no hospital, sempre ajudando aos ensanguentados, né? Tem uma causa
secreta, né? É dessa causa secreta que o Machado de Assis está falando na sua obra da fase realista, tá? É dessa revelação e não da idealização das personagens, tá? Então, essa é uma outra característica que aqui não aparece, né? Que é essa superficialidade, né, das personagens. Isso não vai aparecer aqui, até porque isso não vai aparecer na fase realista de Machado de Assis, né? Esse olhar é sempre um olhar intencional, né, para as personagens, né? E a preocupação com o enredo, né? Que também é uma característica muitas vezes da novela, né? Da fluidez da novela, e aqui não. Aqui o enredo é mais denso, como eu venho dizendo para vocês aí ao longo das aulas sobre conto, tá? Bom, então vamos lá. Dito isso, considerando então que seja um conto, mas vocês vão encontrar gente falando que é uma novela, tá? E tudo bem. Mas considerando o Alienista como um conto, vamos ler o primeiro capítulo, porque o primeiro capítulo ele já concentra aí uma característica machadiana que é super importante, que é a ironia, né? Lembra-se que nós falamos sobre a ironia, sobre o humor negro, um certo sarcasmo, né? Que nos mostra o tanto que não há uma confiança, né, no caráter humano, né? Nesse caráter que está sendo desvendado, né? Então vamos lá, começando. As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos viver ali um certo médico, o doutor Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas. Eu vou ter que interromper essa leitura em alguns momentos, tá? Observem que a questão do poder também está presente aí na imagem de Simão Bacamarte, tá? Bom, continuando. Estudara em Coimbra e Pádua. Aos 34 anos, regressou ao Brasil, não podendo el-rei alcançar dele que ficasse em Coimbra, regendo a universidade, ou em Lisboa, expedindo os negócios da monarquia. A ciência, disse ele à sua majestade, é o meu emprego único. Itaguaí é o meu universo. O narrador, esse narrador de terceira pessoa, já anuncia aí, né, digamos, a intenção do conto alienista, né? O conto alienista, ele faz uma crítica ao cientificismo do século XIX, né? O século XIX, ele quer provar, né, que, e vocês vão ver isso melhor no naturalismo, né, com os romances de tese, nós vamos estudar isso mais para frente ainda nesse trimestre, que a própria literatura ela está aí para defender um ponto de vista, assim como a ciência faz, né? Ela apresenta premissas que comprovem uma ideia, né? Mas Machado de Assis, com a sua ironia, com o seu sarcasmo, ele vai fazer uma crítica a esse olhar, muitas vezes extremamente impessoal, à ciência, sobretudo porque aqui ele vai falar de uma
campo da ciência, né, de um campo da saúde, né, que está ligado, sim, se é que algum campo não esteja, né, ligado aos afetos, né, gente, aqui está ligado extremamente aos afetos, aos comportamentos, né, que é a saúde mental, né? Bom, então, continuando, isso aí são parênteses, tá? Porque a leitura vocês já fizeram, então eu já vou comentando o texto aqui, tá? Então, já essa fala de Bacamarte, né, já diz a intenção, né, já apresenta a reflexão a que o conto vai nos levar, né? E aí observem que mesmo tendo um número maior de páginas, mesmo sendo extenso, a linguagem ela é enxuta, ela é bem direta, ele já disse, tá? E aí, continuando, vamos lá. Dito isso, meteu-se em Itaguaí e entregou-se de corpo e alma ao estudo da ciência, alternando as curas com as leituras e demonstrando os teoremas com cataplasmas. Aos 40 anos, casou com Dona Evarista da Costa e Mascarenhas, senhora de 25 anos, viúva de um juiz de fora e não bonita nem simpática. Um dos tios dele, caçador de pacas perante o eterno, e não menos franco, admirou-se de semelhante escolha e disse-lhe: Simão Bacamarte explicou-lhe que Dona Evarista reunia condições, observem isso, gente, porque ele escolheu, digamos assim, a Dona Evarista para se casar, né? Ele vai dizer agora, Dona Evarista reunia condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem, digeria com facilidade, dormia regularmente, tinha bom pulso e excelente vista. Estava, assim, apta para dar-lhe filhos robustos, sãos e inteligentes. Então, bem interessante, né, gente? Porque se lá no romantismo toda a perspectiva ligada à instituição casamento está ligada ou ao amor ou à ascensão social, né? Que em José de Alencar, né, isso aparece por meio do dote em senhora, por exemplo, né, mas a senhora, na verdade, a Aurélia e o Fernando, na verdade, eles querem, ao final, eles querem viver um grande amor e um amor eterno e serem felizes para sempre, né? Tem lá todas as peripécias do romance, mas a ideia é viverem felizes para sempre. Aqui, o que seria esse feliz para sempre? Se casar com uma mulher, olhe a presença da ciência aí, né? Esse olhar, não da ciência, na verdade, né, gente? É de um cientificismo, né? Na verdade, é uma crítica a um excesso, uma crítica ao entendimento de que, na verdade, as ciências exatas, as ciências biológicas resolveriam tudo, né? E deixe de lado todas as ciências humanas, né? É uma crítica a isso, né? As ciências humanas, na realidade, elas estão ainda despertando no século XIX, né, gente? Os primeiros estudos, eu até anotei isso para dizer aqui a vocês, os primeiros estudos, por exemplo, sobre alienação mental, eles ocorrem na Europa nos meados do século XIX. Então, está se começando a pensar, né, nessas questões, tá? Assim como as questões ligadas ao social, à cultura, sociologia, antropologia, filosofia, né? Todas essas
ciências humanas, ditas humanas, né? Todas são humanas, não tem como não ser humano. Bom, vamos lá, né? Continuando, isso é uma opinião, tá? Continuando, o que o narrador está mostrando aí com isso, né? Qual é o interesse de Bacamarte em Dona Evarista? O interesse é que ela lhe dê filhos saudáveis, né? Se além dessas prendas únicas dignas da preocupação de um sábio, Dona Evarista era mal composta de feições, longe de lastimá-lo, agradeciam a Deus, porquanto não corria o risco de preterir os interesses da ciência na contemplação exclusiva, miúda e vulgar da consorte. Né? Quer dizer, ele não se ocuparia da esposa, sendo ela uma mulher não simpática e não bonita, né? Porque o interesse nesse casamento era ter bons filhos, né? Essa perspectiva que a gente pode pensar até nas questões da ciência do século XIX, do darwinismo, né? Da perspectiva positivista também, e em que há muitas teorias que vão surgir daí, né? Inclusive justificando o injustificável acerca, por exemplo, de questões raciais, né? Isso ocorreu no século XIX, né? Bom, continuando aí, Dona Evarista, aí, ó, a ironia, gente, olha a ironia. Dona Evarista mentiu às esperanças de Bacamarte, não lhe deu filhos robustos nem mofinos. A índole natural da ciência é a longanimidade. O nosso médico esperou 3 anos, depois 4 anos, depois 5. Ao cabo desse tempo, fez um estudo profundo da matéria, releu todos os escritores árabes e outros que trouxera para Itaguaí, enviou consultas às universidades italianas e alemãs e acabou por aconselhar à mulher um regime alimentício especial. A ilustre dama, nutrida exclusivamente com a bela carne de porco de Itaguaí, não atendeu às admoestações do esposo e à sua resistência. Explicável, mas inqualificável. Devemos a total extinção da dinastia dos Bacamartes, ou seja, ela não teve filhos. Mas a ciência tem o inefável dom de curar todas as mágoas. O nosso médico, percebam a ironia desse narrador de terceira pessoa, onisciente, né? Observaram aí? É um narrador onisciente. O nosso médico mergulhou inteiramente no estudo e na prática da medicina. Foi então que um dos recantos desta lhe chamou especialmente a atenção. O recanto psíquico, o exame de patologia cerebral. Não havia na colônia e ainda no reino uma só autoridade em semelhante matéria. Mal explorada ou quase inexplorada, Simão Bacamarte compreendeu que a ciência lusitana, e particularmente a brasileira, podia cobrir-se de louros emarcessíveis, expressão usada por ele mesmo, mas em um arrobo de intimidade doméstica, exteriormente era modesto, segundo convém aos sabedores. A saúde da alma, bradou ele, é a ocupação mais digna do médico. Então, vocês observem aí que nesse primeiro capítulo, né, a obra tem 13 capítulos, né? O Alienista tem 13 capítulos. Nesse primeiro capítulo, o narrador apresenta Simão Bacamarte como alguém de muito poder, né? E apresenta a esposa de Simão Bacamarte
como alguém com quem ele se casara para ter filhos, né? Para ter filhos. E filhos saudáveis, né? Para ter filhos saudáveis. Então, esse início aí do conto já nos apresenta uma série de discussões acerca da ética na ciência, né, gente? Da ética na ciência, na saúde mental, né? Que, aliás, ontem foi o dia da luta antimanicomial, né? No dia 18, é isso mesmo? 18 de maio, né? O dia que se comemora a luta antimanicomial. Nós temos no Brasil um nome muito importante, que é o nome de Anísio da Silveira, né? Anísio da Silveira não é século XIX, é século XX, mas só para a gente pensar um pouco nesse contexto histórico, né, e esse contexto em que surge o alienista, né, só para a gente pensar sobre isso, o Alienista ele foi publicado em 1882, tá? 1881, 1882, porque inicialmente ele foi apresentado em folhetins, numa revista, e depois publicado por inteiro em 1882. Essa época, no Brasil, é um pouquinho depois eu disse a vocês, né, que na Europa os estudos sobre alienação mental começam em meados do século XIX, e no Brasil, em 1841, começa um médico chamado José Clemente, começa aí uma campanha pela criação de uma casa para alienados. Essa campanha ela vai ser muito criticada, né? Porque algumas pessoas diziam, para que uma casa, né, em que vão viver alienados? Para que isso, né? Uma boa parte das pessoas que sofriam de algum tipo de doença mental ficavam presas nas suas próprias casas quando ricas e muitas vezes abandonadas, inclusive, né? Quando famílias não tinham condições, ou lá presas nas suas casas. Mas começa uma procura por isso, né? Em 1852, é inaugurado no Rio de Janeiro o primeiro hospital psiquiátrico, 1852, quer dizer, o Machado de Assis, ele está publicando em 1882, no final do século. Então, já tem todo um contexto, né, gente, nessa perspectiva aí dos estudos da mente e dos estudos da saúde mental, que estão rondando aí o imaginário desse artista, né? Até porque esse hospital psiquiátrico que foi inaugurado, ele é conhecido como Hospício Pedro II, né? Como se talvez Machado de Assis estivesse, inclusive, parodiando esse hospício, né? Quando ele constrói a Casa Verde, né? A Casa Verde, ela no conto de Machado de Assis, ela é um laboratório de observação, né? Ela é um laboratório de observação do comportamento, né? Dos comportamentos em desvio. A cada momento ele apresenta uma teoria nova, o narrador, né? o Bacamarte, né? A cada momento ele vai apresentando uma teoria nova acerca do que é ser alienado, né? Do que é
um indivíduo, né, com alienação, né? E aí o conto é super interessante por isso, né? E me parece que tem sim uma crítica a toda essa perspectiva aí do contexto histórico, né? É nesse mesmo centro psiquiátrico, né, Pedro II, que mais tarde a Anísia da Silveira vai atuar, né, e vai fazer um trabalho brilhante. Ela vai ser conhecida no mundo, né, ela troca cartas com Jung, né, que inclusive não sabe que ela é uma mulher nas cartas. Isso no filme aparece. Tem um filme sobre a vida dela chamado Nise, o Coração da Loucura. Nise, o Coração da Loucura, né? O filme é muito bonito. Ela, na verdade, ela se forma em medicina em 1931, numa turma de 154 homens, só ela de mulher, né? Ela vai parar nesse centro psiquiátrico mais tarde e ela começa a trabalhar com a terapia ocupacional. É ela quem dá tinta, pincéis, telas, né, para essas pessoas, né, que são consideradas anormais, né, e desenvolve um trabalho que vai ser conhecido mundialmente. Tanto é que Jung a convida para ir para a Europa para mostrar esse trabalho que ela desenvolveu aqui no Brasil, né, de terapia ocupacional, né, com arte e, se eu não me engano, também com os animais, né? Ela deixa que as pessoas com doenças como esquizofrenia, por exemplo, né, que naquela época passavam por tratamentos bem delicados, como choque, muita medicação, e eu não sei muito bem se eu estou certa, mas havia uma espécie de uma cirurgia também, isso aí eu tenho que pesquisar melhor, mas que era feita na época, lobotomia, se eu não me engano, né? Mas eu tenho que verificar. E aí ela vai contra esse tipo de tratamento, né? E, enfim, e ela é uma grande personalidade da história da saúde mental, né, e dessa luta antimanicomial no Brasil, viu, gente? Vale a pena conhecer a Anísia da Silveira, né? Ela morreu aos 94 anos, há pouco tempo, eu acho que no finalzinho do século XX, se eu não me engano, tá? Mas ela viveu muito, muito, uma grande estudiosa. Bom, voltando ao alienista, esse é o campo social, científico da época. É importante conhecer isso para compreender também a relevância desse conto, né? Bom, então, vamos entender aí o que ele, Simão Bacamarte, considerava, então, loucura, né? Quem foi preso à Casa Verde? Vamos lá? Então, tá. Essa é a capa de um dos livros aí, uma das publicações, né, de O Alienista, tá? Bom, então, O Alienista é a primeira novela de Machado de Assis maduro, né? Como eu disse a vocês, alguns consideram novela, né? A primeira edição em livro da obra é de 1882, quando aparece incorporada ao volume Papéis Avulsos. Mas, na verdade,
anteriormente havia sido publicado em A Estação, que é uma revista, tá? Observem que aqui ele aparece como novela, porque nós vamos encontrar mesmo novela e conto, tá? Machado de Assis, né? Nós já conversamos bastante sobre ele, né? Vamos continuar conversando com ele quando tratarmos do realismo. Bom, quais são as características dessa obra e qual a estrutura dela? São 13 capítulos, como eu já disse. Ela é classificada entre conto e novela, já expliquei isso para vocês também. O foco narrativo é em terceira pessoa, é um narrador onisciente. O tempo da ação é no passado, com base em crônicas narradas a partir de eventos, né, que datam do reinado de Dom João V. E o clímax é a revolta popular, porque vai haver uma revolta, né, um protesto de Porfírio contra Bacamarte, tá? E aí é muito interessante conversar sobre essa revolta, porque vocês observem, se não leram um conto, observem quando lerem a postura das pessoas diante da revolta, né? Como que as pessoas se posicionam diante do poder, né? Pensem sobre isso, tá? É uma outra questão que aparece no conto, né? Uma reflexão, digamos, de caráter político, social, né? Bom, as frases machadianas, elas são sempre frases bem curtas, a linguagem sempre mais culta, né? Não diria erudita, mas culta. Se formos comparar com hoje, com certeza poderíamos aí falar de uma linguagem bem correta, tá? É muito comum em Machado de Assis essa perspectiva da conversa do leitor com o leitor, né? A interlocução, nós já conversamos sobre isso nas outras aulas, e a análise psicológica das personagens. Isso aí é uma característica extremamente importante, tá? E nesse conto, essa análise psicológica, ela vai servir, inclusive, de elemento, né, para construir toda a ironia do conto, né? Toda a perspectiva crítica do conto, né? O Simão Bacamarte é um homem de ciência e só de ciência, nada o consternava fora da ciência, né? Como eu mostrei para vocês aí no início, né? Ele não se casou por amor, ele se casa porque ele enxerga uma mulher com características adequadas, fisiologicamente falando, ele considerar que a ciência vai resolver tudo. Essa ciência tão, digamos, objetiva, tá, gente? Dona Evarista é eleita de Dr. Bacamarte, embora não fosse bonita nem simpática, o doutor a escolheu para esposa porque ela reúne condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem, né? Estando apta para dar-lhes filhos robustos, né? Saudáveis e inteligentes, né? Aí outras personagens que aparecem, Crispim Soares, o Padre Lopes, o Porfírio Barbeiro, né? Que é uma participação extremamente importante, porque ele representa a caricatura política, né? Nessa sátira machadiana, né? Ele representa bem a ambição do poder quando lidera a rebelião, né? E é nesse contexto da rebelião que é muito importante perceber como o povo fica diante de um despotismo científico e de uma perspectiva aí uma perspectiva política que, na verdade, o povo mesmo ele está perdido, não sabe, está usando aí palavras desse contexto, né?
está alienado, né, a todas essas questões, né? Bom, quais são as teorias de Bacamarte? Quem primeiro Bacamarte leva para a Casa Verde, né? Primeiro, os loucos são aqueles que apresentam um comportamento anormal, de acordo com o conhecimento da maioria, ou seja, algum tipo de desvio. Quem tinha algum tipo de desvio vai ser considerado louco, né? E aí vai para ser levado para a Casa Verde. A segunda teoria dele, depois ele percebe que então a Casa Verde está muito cheia, porque toda e qualquer pessoa apresenta algum tipo de desvio. Aí ele amplia o território da loucura, a razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades. Fora daí, insânia, insânia e só insânia. Então, quem não é totalmente equilibrado, né, é louco, tá certo? Ou seja, apresentou um desvio, é louco, tá? Bom, aí ele muda a teoria, né? Isso ao longo do conto. Aí ele muda a teoria. Quem são os loucos agora? Agora os loucos são os leais, os justos, os honestos, os imparciais. Dizia que se devia admitir como normal o desequilíbrio das faculdades e como patológico o equilíbrio. Então passam a ser anormais, passam a ser loucas as pessoas que são equilibradas. Observe aí a manipulação, inclusive, da própria ciência, né? Quer dizer, a crítica à manipulação, né? Das definições e dos conceitos ao longo dos tempos, tá? E, por último, o único ser perfeito de Itaguaí, que ele percebe, era ele mesmo. Então, o que ele faz? Ele se prende na Casa Verde e só ele fica na Casa Verde, tá? Porque só ele, na verdade, era equilibrado. Só ele conseguia passar pelas questões sem nenhum desequilíbrio, tá? Bom, e a temática da loucura, né? Como é que a gente percebe isso no conto, né? Primeiro, essa manipulação aí, né? De hora é vista de uma forma, hora é vista de outra forma, né? E a loucura é bem apresentada no conto como um estigma social de anormalidade, né? E o que gera, obviamente, o que hoje nós chamaríamos de marginalização, né? Mas o que gera segregação. Então, ele vai colocar na Casa Verde, né? Ele vai segregar aqueles que ele considera anormais. Gente, se pensarmos hoje nas questões, como hoje é ontem, um dia comemorativo aí da luta antimanicomial, né? Hoje temos muita luta também, né? Desde aí da Segunda Guerra Mundial, né? As questões que giram em torno dos direitos humanos. Como que a gente poderia refletir sobre isso, pensando em todas essas questões contemporâneas, né? A questão dos direitos humanos, a questão do direito à individualidade, do direito a eu ser, né? A eu ser quem eu sou, né? Versus, né? O direito de eu ser quem eu sou versus a pretensa impessoalidade de uma ciência absoluta, né? Como que a gente poderia refletir aí sobre essa questão, né? De um grupo ser segregado por apresentar comportamentos que são socialmente indesejados, né? E como esse grupo é tratado, né? No conto, como esse grupo, que a cada momento ele considera um grupo diferente, como o grupo dos anormais, né?
como esses grupos são tratados ao longo da história, né? Então, o que seria a loucura, a transgressão, as rupturas, né? Falei para vocês sobre a Nise, porque ela trabalha aí com esse processo de criação artística, né? A terapia ocupacional, e existem outros conceitos e percepções diferentes sobre a loucura. No caso do conto alienista, ele está fazendo uma crítica a uma perspectiva absoluta da ciência, né? Tá? Nós colocamos aqui algumas referências para que vocês possam fazer algum tipo de pesquisa e pensar sobre essa questão, tá? Observem que o louco vai ser aí considerado como um estranho no conto de Machado de Assis, não é isso? E como ele é estranho, ele recebe um determinado tratamento que não necessariamente é o tratamento adequado àquele indivíduo, né? Pense isso sobre a ciência do século XIX e a ciência hoje, como a ciência olha para isso, né? Como a Anísia da Silveira olhou para isso no início do século XX no Brasil, tá? Então, pensem sobre essas questões e tirem as dúvidas aí no fórum, tirem as dúvidas no chat, eu estou por aqui, tá bom, gente? Um beijo grande para vocês, não deixem de ler o Alienista, vocês vão gostar muito, tá bom?